Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda Hello. e Miguel Laido. Olá pessoal. Hoje falamos de O Caçador, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. O Caçador, ou The Deer Hunter, é um drama épico de guerra americano de 1978, co-escrito e realizado por Michael Cimino, sobre um trio de amigos de uma pequena comunidade eslavo-americana cujas vidas são transformadas pela guerra do Vietnã. Na altura o filme foi aclamado pela crítica, vencendo 5 Oscars para melhor filme, melhor realizador, melhor ator secundário para Christopher Walken, melhor som e melhor montagem. Foi também a primeira nomeação de Meryl Streep para um Oscar de melhor atriz secundária. Conhecido por ser um dos primeiros filmes revisionistas sobre a guerra do Vietnã, O Caçador trouxe grande reconhecimento ao nome de Michael Cimino e tem sido ao longo dos anos incluído em várias listas de melhores filmes de sempre. No entanto, terá o Royale Without Cheese embarcado nesta roleta russa de 3 horas sobre PTSD ou terá sido tudo apenas um truque de salão de um sucesso irrepetível? Companheiros, bora meter as pistolas na mesa e bandeletes vermelhas à testa, pois o que dizemos? Vamos fazer aqui uma à parte a dizer que nós começámos a gravar e Oh, depois yeah, um yeah. apagão For de the viewers 28 de enjoying. Abril interrompeu-nos. Yeah. Foi exatamente quando o Tomás estava a insultar o filme, portanto, Exatamente, estava eu a take, insultar o take Deer from Hunter, that bem me what lembro. you will. E agora reagrupamos para reiniciar Vamos continuar. este insulto, que não penso estar eu sozinho nesse insulto, Não. apesar de... Vou corrigir aqui uma coisa, não é um insulto no sentido em que eu detesto o filme. I don't hate the movie. Eu simplesmente não me liguei tanto quanto queria, porque aqui para recapitular para os ouvintes, O Caçador é um filme que tem 3 horas. Facto. Portanto, E vamos depois? começar logo por aí. E depois? O que é que queres dizer com isso, mais? Porque há muitos filmes, Tomás, que têm 3 horas. Killers Exatamente. of the Flower Moon, Apocalypse Now. Grandes épicos sobre grandes momentos históricos em que a lot of people suffered. And in this particular notion we have war in the Vietnam. A questão é, meus amigos, no meu bem entender, Apocalypse Now é um filme que deve ter para aí 2 horas, 2 horas e meia, something like that, e é merecedor dessa duração. Tu sentes a viagem espiritual que é ir àquele mundo do Vietnã e sentires a dor de ambos os lados e a injustiça, o horror. The horror, as Marlon Brando calls it. A questão aqui em The Deer Hunter é que de facto tens cenas-chave, emotional beats no filme que são fantásticas na forma como chegam a acontecer e a sua conjuntura simbólica por relação à guerra. A cena da roleta russa que tem uma relação, uma evolução, uma progressão dramática no filme que é espantástica, passa o meu termo, né, coloquial. É super interessante porque basicamente o que o filme faz é um regresso à boca do lobo para a personagem do Christopher Walken, que é no fundo uma personagem que carrega a inocência daquele trio da pequena cidade, não é? Ele tem todo o mundo pela frente, a Meryl Streep para quem voltar, não é? Possivelmente casar-se com ela, não é? E no fundo isso não acontece, ele é o que é o mais injustiçado porque ele acaba na morte devido a esse jogo de roleta russa, que no fundo é todo um jogo que tem uma conotação simbólica ao que é participar naquela guerra do Vietnã para os Estados da América e todos os jovens americanos que foram para essa via, não é? Portanto, ou seja, simplesmente o ilógico que é a guerra e no fundo o que é o destilar nessa cena da roleta russa em que não há vencedores nem perdedores, é simplesmente a chacina, não é? Em que, there's a bullet in each weapon anyway, the risk to die is just ridiculous. So, Para além da parte do ser ilógico, é também a questão de ser quase um jogo de azar, não é? A guerra sim, muitas vezes não é isso, não depende de talento ou de qualificações a nível de luta, é mesmo só se levas um tiro ou não e cais para o lado. Resume-se às vezes só a uma É questão um jogo de de. probabilidades, yeah. E nesse sentido é que tens estas cenas super interessantes, tu sentes pelo Christopher Walken quando eventualmente chega ao fim trágico, claro, há essa simpatia inerente pelo Robert De Niro porque é o Robert De Niro, mas entre estas cenas tu tens grandes dilatações no tempo em que realmente o realizador Michael Cimino se deixa levar por cenas que simplesmente não acrescentam nada ao longo de 3 horas no caminho para essas cenas-chave. Tipo, tu chegas a essas cenas que têm peso emocional e eu simplesmente não sinto ou seja, é evidente o peso emocional delas, tu sentes porque são poderosas, mas ao mesmo tempo o tempo para chegar a elas foi de tal forma grande e não sinto que houve uma progressão narrativa ao longo né, do que foi sendo construído até elas, que chegando a elas, nomeadamente a cena, por exemplo, do fim, não é? De reencontrar o Christopher Walken a continuar a participar nesse jogo de roleta russa no Vietnã, eu já não sinto muito, ou tanto quanto queria,
a importância, I don't know, o peso da cena, digamos assim. Uhum. Bem, pelo menos é da minha parte. Sinto que o filme perde-se. Podia haver muito maior economia de narrativa que simplesmente. Um filme podia ser 2 horas. I mean, 3 hours is just for this film. Que é um filme até, digamos, bastante íntimo no grupo de personagens que tu tens. Que é sobre estas amizades a desfalecerem devido a esta experiência de guerra. E não sinto que precisava of this long ass time, particularmente até porque não favorece que eu me ligue com os personagens, eu não me conecto com os personagens. Muitas das incidências em que eu estou a ver os personagens antes de irem para a guerra ou no momento em que regressam da guerra para casa, quem eles são um bocado assholes. O que em parte eu percebo, tipo, há um charme inerente, talvez, numa pequena bolha, do que é a experiência desse charme inerente, destes assholes being assholes and being all male energy, cocking their guns away, shooting and going hunting and yelling at each other and giving out insults e ao fim e ao cabo nada disto fere ninguém porque é tudo bandalheira. Ok, tudo bem. Mas ao fim de algum tempo começa a ser um bocado irritante porque eu não me relaciono com estes tipos a serem só esta bandalheira dos insultos e, a um nível percebo e contribui depois dramaticamente para o que o Robert De Niro como o Robert De Niro reverte toda essa brincadeira contra eles, não é? Achas que és grandalhão, não é? Pega a arma do John Cazale e vira contra ele, tipo, não devias brincar com estas cenas. Mas sinto que, ou seja, para lá disso não há. É um bocado difícil ligar-me a eles como Isso grupo. também é um bocado o desafio Yeah. do filme, porque se fosse outro tipo de personagens que eventualmente tornariam essa conexão mais simples, também seria um grupo mais improvável de se voluntariar para irem à guerra. Eu também, por um lado, eu também percebo que seja difícil essa conexão, porque estás a falar de um grupo muito específico de homens que têm esta vontade não só de ir, mas quer dizer, há todo o entusiasmo à volta de ir, não é só Uhum. ir. Sim. E isso é, quer dizer, realmente há poucas pessoas assim no mundo. E uma parte, se calhar, nem quereria ir e recusar-se a ir. Ahm, mas encontrar este grupo de pessoas específico, lá está, tem de ser mesmo muito específico. E é o ponto em que realmente podemos descrevê-los como uns assholes, mas o que lá está, não significa que realmente às vezes não tenhamos essa distância a eles, mas ao mesmo tempo eu também sinto que tinha de ser este tipo de grupo Não, para tornar um concordo, bocadinho mais definitivamente, na minha credível a opinião. questão, Sim, sim, a sim. premissa do voluntariarem-se para ir. Uhum. Não. Sim, não. É que quando eu refiro a estas coisas, estas características dos personagens, do meio que vêm e como se comportam, não digo que era uma questão de eliminar este tipo de comportamento. Não, o tipo de comportamento elucida completamente a vontade deles irem para o Vietnã e se tornarem-se grandalhões, grandes heróis, não é? Como veem, como olham para aquele Green Beret in the bar, não é? No início do filme. Entre esses momentos de grupo, digamos assim, e dessa energia de grupo que vem de um lugar de violência e vem de um lugar de exibição do mais forte, digamos assim, não há momentos íntimos sozinhos das personagens que eu vejo alguma. Um lado pessoal a que me ligue, acho eu, de. Por vezes mas sinto que é muito pale. Doesn't do anything for me. Por exemplo, há uma cena particular no início do filme em que tens o Christopher Walken a falar brevemente com o Robert De Niro e vai nesse sentido, de tentarem criar um momento sozinho com os personagens políticos com elas, no sentido de ambições pessoais, que é quando a Meryl Streep vem, passa pela trailer deles e pergunta se pode ficar lá uns tempos longe do pai, porque o pai é assim é meio abusivo, o pai dela, e ela tem uma relação com a personagem do Christopher Walken, e há ali uma bifurcação entre ele e o personagem do Robert De Niro pelo amor que sente a Meryl Streep. Ok, there's something there interesting, but it doesn't really go very far. Anyways, that tension between them for the love that they have for Meryl Streep, so I don't know. E depois há um momento entre os dois dentro da carrinha da. How do you say it in Portuguese? The trailer. A caravana. Que é antes de irem caçarem com o Christopher Walken está a fazer aquela frase, né, aquela alegoria poética em que ele diz I like the forest, I like the trees, I like the way they move. It's just great, wobbling his head as he does. And it's like meant to be all this weight in every line, in every word. E o Robert está-se a olhar para ele, tipo, a atar os sapatos. Yeah. É só atribuir este peso à cena que é. Não, like, não sei, parece que o filme quer bué que tu fiques. Tipo, isto é o último momento de paz e serenidade da Terra antes de eles irem para a guerra. Esta coisa pequena, inocente e querida que eles têm neste pequeno lar que é Eu acho que a vila isso em que vivem. Não sei, não senti muito, senti que era bem óbvio in what they're trying to acho attempt que e fica só ainda isso não me liguei. mais acho que fica ainda mais óbvio na cena imediatamente antes, em que eles estão todos no bar e depois aquele mais gordinho começa a tocar piano e há toda a cena deles Sim, de repente yeah. ficarem em That silêncio a scene I ouvir. like better.
Yeah, essa cena gostei mais da efetividade que foi isso, sim. Pois, porque aí quer dizer, deixam-se levar pela música, né? É Yeah. mais subtil. Porque tiveste toda aquela energia, como disse, mais forte, irem caçar, de se atirarem uns aos outros, de se darem a porrada à matatada e a cair, a saltar para cima do carro, que depois com a leveza do piano e todos entrarem em modo gelatina, derreterem-se perante o que é a magia delicada de tocares um piano, como tu tão bem conheces, Miguel. Aí foi efetivo. Aí foi efetivo. Não precisa de uma conversazinha sobre as árvores. Vou sentir as árvores. Não sei. Pareceu-me demasiado forçado. Mas pronto, é isso que eu tenho a dizer de forma geral em relação ao filme. O Léo ainda não falou, gostava de saber o que ele acha em Uhum. relação a isto tudo, a longevidade, não é Isto foi longevidade, falar a de forma duração do geral, filme. atenção, Isto malta. foi falar de Sim. forma geral. Atenção, aqui só umas coisinhas para ar, Foi só um petisco. só umas Não é? Exato. ideiazinhas. Yeah. But you tell us, Léo. Não, eu senti o mesmo, que as 3 horas cansa um bocado, não é um filme. É aquela coisa, porque há momentos em que é suposto sentires o tempo, não é? Durante a roleta russa é suposto sentires que não é cada segundo, porque é isso, é a tensão do filme, é o suspense do filme, é isso. Mas depois há outras cenas em que, epá, eu só quero. Parece que estou a ver o filme e estou, vá lá, vamos seguir em frente. O casamento parece que demora tanto tempo, aquele casamento, no primeiro bate. Yeah. Não sei, tipo, não sei se o filme fosse 2 horas, se teriam mesmo, se as cenas depois da roleta russa depois teriam o mesmo peso ou não, não sei. Mas sinto que se estende um bocado e é aquela coisa como não, também não me conecta assim tanto com os personagens, não estou assim tão interessado, acabas por sentir muito tempo. Não é como no Apocalipse Now há uma ambiência misteriosa à volta né, da a missão que Yeah. eles têm, que é, tu queres ver, não é? E depois quando aparece o Kurt, há um mistério imenso que cativa durante o filme todo, mesmo que o filme se estenda, mas a extensão parece justificada. Enquanto aqui não sinto tanto isso, até porque o filme é bem mais. Acho que é um bocado mais simplista em termos. É muito aquele de. Os americanos foram para a guerra, coitadinhos, depois voltam todos malucos e foi muito difícil para eles. É, acaba por ser um bocado. Né, a reduzir o Vietnã a tipo uma cambada de selvagens que tortura os americanos. Eu não sei, tipo, é tudo. É uma situação tão mais complexa que acho que o filme reduz as coisas a coisas tão simplistas. Não sei, eu estou a tentar perceber o filme, qual é que é a mensagem do filme. Parece que é difícil, mas parece que o Vietnã acaba por ser só uma. É só um contexto histórico, mas que não faz parte da mensagem do filme de todo. Enquanto eu pensava que era uma reflexão sobre a guerra do Vietnã, mas não me parece particularmente relevante ser o Vietnã. Podia ser qualquer guerra, noutro contexto qualquer, e é mais sobre, não é, como é que a guerra afeta estas pessoas e a visão um bocado estúpida que eles tinham do que era ir para a guerra e o entusiasmo que eles tinham, como depois foi destruído. Parece que é mais isso, mas pronto, não sei. Aí era, se calhar, a culpa é minha de ter uma expectativa diferente para o filme. Sim, eu concordo com os dois em alguns pontos, mas diria que no geral acho que tive uma experiência um bocadinho melhor. Ahm, sim, mais no meio para o bom, porque, por exemplo, esses pontos que estavas a dizer agora, Léo, sim, de facto eu acho que até certo ponto podia ser outra guerra. Eu acho que o filme foca-se mais numa questão do stress pós-traumático, uma coisa que no fundo também provavelmente não era muito abordada antes, em filmes no geral destes temas. Mas obviamente tem o contexto, quer dizer, o filme saiu em 78, depois também fui pesquisar um bocadinho, é poucos anos depois do fim da guerra. Obviamente tem o lado óbvio que isto se passa no Vietnã, mas pondo à parte isso, tem um lado muito forte de ligação a essa guerra, também na altura em que saiu. Mas realmente também esperava que fosse tocar um bocadinho mais em alguns pontos desses que estavas a falar, de uma reflexão sobre o que é que foi isto para os Estados Unidos. Ahm, mas também não fiquei desiludido, digamos assim, porque o filme foi mais para a questão do stress pós-traumático. Porque isso é um ponto também bastante interessante e é interessante refletir sobre isso e ver estas pessoas a mudar tanto pelo facto de terem estado alguns anos na guerra. Ahm, eu, no geral, os meus problemas com o filme são mais ali a segunda metade. No fundo, depois deles voltarem.
porque me pareceu que a montagem estava assim um bocado all over the place. Eu senti que às vezes acelerava muito, outras vezes atrasava. Senti que o pacing era um bocado esquisito. Que havia momentos de tensão que crescia e depois que recuava. E as cenas às vezes pareciam um bocadinho desconexas umas das outras. Ahm, Às vezes era muito tipo só o De Niro a entrar numa cena, ter uma conversa de 2 minutos, e depois saía, depois ia para outro sítio, depois de repente era uma cena muito longa. Parecia assim tudo muito mal, não é muito mal, mas um pouco mal estruturado e ligado, ao ponto em que eu senti muita montagem e aí sim o tempo a passar. Que não senti tanto, curiosamente, no início, mesmo com cenas muito longas como a do casamento, porque senti uma melhor evolução de cena para cena e as interações das personagens achei interessantes. Tenho noção que foi uma cena longa, mas apesar de tudo, achei interessante ver aquilo tudo. E não foi algo que me tenha incomodado tanto. E é também um pouco como dizes, eu acho que se não tivéssemos tido um mergulhar tão fundo na normalidade das vidas deles antes, eu acho que também as cenas no Vietnã, nomeadamente da roleta, não chocavam tanto e não eram tão impactantes, especialmente pela transição forte que temos para essa cena, em que de repente estamos imediatamente com o De Niro aos tiros. Portanto é aquele caso em que eu acho que também só falamos da força dessas cenas por causa da fraqueza, entre aspas, das outras. E eu acho que temos de aceitar como é. Que só podemos ter uma coisa se também tivermos a outra, até certo ponto. Concedo que, obviamente, há aspectos que podiam ser melhores. Ahm, e acho que sim, acho que o filme provavelmente não é assim tão fundo do que, do que faz parecer. Ao mesmo tempo, também não sei, porque há. Pronto, porque também é um filme dos anos 70 e foi mesmo a seguir à guerra. Há muitas coisas que provavelmente não é suposto ser identificadas por nós e uma experiência direta por nós. Uhum. Mas eu Portanto, acho que a tento sempre, não sei, proximidade. pensar nesse lado do benefício da dúvida para com as pessoas que de facto vão se identificar com este filme de forma direta. Yeah. Sim, eu acho que é, tipo, o que torna o filme interessante é exatamente isso de refletir sobre o stress pós-traumático. Mas ao mesmo tempo, não é? Como o filme dos anos 70, logo a seguir à guerra, pega na guerra do Vietnã, que foi super controversa, e pronto, e como é tão próximo do pós-guerra, acho que isso provavelmente causa ainda mais controvérsia, que é a forma como retrata o Vietnã ser tão pouco profunda, vá, ser tão. Ok, são uns selvagens na selva que estão para ali. Acho que isso depois já que também tornou o filme um bocado controverso para muita gente, pelo menos do que eu li. Eu lembro, acho que o Jonathan Rosenbaum Hum. odeia o filme, tipo, fez uma crítica mesmo super odiosa do filme, mas também foi anos 70 quando foi logo, é o primeiro impacto. Eu acho que, não sei se ele ainda sente o mesmo, mas acho que o filme tem muitas coisas interessantes, mas acho que percebo da perspectiva de alguém que fosse super anti-guerra, de repente vê este filme e parece que o filme está a desculpar um bocado os Estados Unidos e está a retratar mais como os coitadinhos, que se formos cínicos a esse ponto, acho que percebo, mas também o filme tem outras coisas, obviamente, que o tornam super interessante. Sim, e mesmo que eu perceba esse lado dos selvagens, da forma como eles são representados, o que eu entendo, mesmo que. Pronto, ok, provavelmente foi dramatizado, mas acredito que tenha havido histórias parecidas. Mas também, eu também gosto do outro lado de explorar a experiência diferente de pessoas que, em vez de serem chamadas, se voluntariam. Porque isso também reflete um pouco o ambiente que se vivia, penso eu, acho que não estou a dizer para isso, desta espécie de dar a entender que a experiência de guerra estava a ser outra e que o evoluir da guerra estava a ser outra, e também a imagem que estava a ser passada aos próprios cidadãos americanos pelo governo daquilo que estava a acontecer, e também por isso vemos, né, o reflexo disso é mesmo pessoas entusiasmadas em ir, porque de certa forma veem uma imagem distorcida daquilo que estava a acontecer e é quase como se fosse uma festa ou uma celebração do espírito patriota ir para a guerra. E de facto, depois o filme também tem esse peso interessante, percebemos o contraste, que é depois as pessoas realmente estarem lá e voltarem. Ah, E mesmo, há pronto. cenas em que quando eles voltam, há uns a dizer: "Ei, vamos ganhar esta coisa, né? Vamos ganhar esta guerra ainda." E o Robert De Niro, tipo, parece que ele nem. Isso nem lhe passa pela cabeça, da questão do ganhar ou perder. Também é interessante, que é
que é esse lado que o filme explora depois mais pelo fim, que é como as pessoas que vão para a guerra e voltam, de repente, tipo, é um grande choque com as pessoas que não foram e que ainda têm esta ideia da guerra quase como um jogo, quase uma coisa que está a acontecer tão longe que não os afeta de todo. Falar já na reação controversa ao filme, mas há algo a ser dito em relação a isso ter-se sentido na altura, tão perto do que foi o fim da guerra uns anos antes, mas também ainda se houverem os mesmos sentimentos hoje. Eu vi recentemente um pequeno excerto do Oliver Stone a também expressar o seu desgosto pelo filme, porque via as coisas boas, como nós também vemos coisas boas no filme, particularmente a forma como aborda o stress pós-traumático, que é a coisa mais interessante, via o jogo da roleta russa. E depois as experiências de cada qual, como por exemplo o Steven ficar sem as pernas daquela forma traumática, porque dos três é ele que é aquilo que se desassocia mais da realidade. É interessante como cada um dos três, os principais, o Walken, o De Niro e o ator que faz Steven, tem experiências bastante diferentes, mantém-se mais racional, não consegue sair das armadilhas que são criadas para ele, nomeadamente o jogo da roleta russa. O Walken parece que a esperança para ele vai a caminho de, não é, como participa no Danilo, em conseguir engajar nesse plano para se libertar dos Vietcongs e libertar-se do jogo, mas em última análise ele que regressa ao jogo subvertendo, e é um jogo que ele domina, é um jogo que ele entra, digamos, no mercado negro desse jogo e das apostas dentro desse jogo, mas é tanto o dono como é a vítima dele, tipo, que é uma ideia interessante, daí que sejam... onde está o maior interesse no filme é sempre em redor desse jogo, que é tanto o jogo da guerra como esse jogo de tabuleiro, digamos assim, que é o das pistolas e a roleta russa, e a relação dele com uma pessoa que é o Christopher Walken, e como é que o De Niro entra em jogo nisso. Mas depois, por exemplo, Oliver Stone critica precisamente aquelas coisas que tu dizes que o filme parece ser live de, não é? Que é um certo patriotismo que é dúbio, e a falta de uma visão mais profunda em relação ao outro lado. Sobretudo quando ele diz que o que eu ouvi da parte dele foi que I came from New York, portanto éramos mais céticos em Nova York em relação tipo talvez por ser uma cidade de maior cultura, maior abertura tipo the world, I don't know, different kind of cultures crossing coming in, como sempre kind of um porto de abertura dos Estados da América tipo to the world. Havia essa noção e portanto ele dizia no fim desse shirt que vi como é que é, James Whale, oh no let's go, you know that video, that YouTube thing. Yeah, that's funny. He had a little excerpt and it was really funny to see his kind of perspective, que ele termina bué tipo, eu percebo o patriotismo de, coming home and, Uncle Sam's apple pie, the 4th of July, all of that, but I can't, I can't cope with it, I can't understand it, porque o filme tem muito disso, não é? Tipo, com eles a voltarem, no fim a cantarem o God Bless America, e tu ficas um bocado tipo, onde é que o filme está? What's his stance? God bless after all of this. Sentes que há um espaço para ceticismo, para desilusão, mas ao mesmo tempo talvez as personagens tentarem encontrarem um conforto estranho em terem regressado a casa finalmente. Mas assim é dúbio, é um espaço Não, mas eu estranho de acho, perceber qual é a crítica do filme. eu acho essa cena interessante porque é um pouco uma certa ingenuidade da parte deles, não é? Quer dizer, é como se eles estivessem em negação em relação ao que aconteceu. É assim que E vês? Ok. sim, foi. No fim de contas, eles cantam na mesma win como se tivesse sido tudo uma superação e de volta àquele espírito um pouco excessivamente patriota americano que tenta esconder aquilo que realmente aconteceu. E é por isso também o cozinheiro depois pede para estar sozinho e começa a chorar lá dentro. Eu acho que estão todos um pouco a não perceber bem o que é que aconteceu. E nesse processo enganam-se uns aos outros com aquela canção. Pelo menos é assim, foi como eu interpretei, Não, mas. makes sense. Makes sense. Sim, eu acho que é um bocadinho dos dois. Eu acho que acaba por ser um bocado dá para os dois lados, que é há uma certa ironia nessa música final de God Bless America depois dos horrores que aconteceram. Mas eu acho que também percebo se alguém vir e ficar um bocado, mas como assim? É porque o filme não. Acho que precisamente pelo facto de que eles vão voluntariamente para a guerra, tipo, não há uma sensação de injustiça das personagens para com o governo dos Estados Unidos. Ou seja, eles vão voluntariamente para lá. Eles não se... O filme não explora tanto esse lado do que é que foi as mentiras dos Estados Unidos e dos mídias, tentar retratar a guerra de uma forma que não era a forma que estava a acontecer. Como não retrata esse lado, fica menos complexo, porque parece só que as personagens estão
não têm forma de expressar porque é que achavam que ir para a guerra era uma boa ideia. E até um filme, depois, quando é God Bless America, ficas um bocado. Isto é genuíno, é uma genuína tipo, momento de patriotismo ou é irónico. Acho que o filme vai um bocadinho dos dois lados, mas não sei. Por falar em Oliver Stone, nesse sentido é interessante porque ele tem um filme que é o on the 4th of July, né, nascido a 4 de julho, que também vai pela mesma via, tens uma personagem que é o Tom Cruise, basicamente, em enlistar-se na guerra voluntariamente, não é drafted, é voluntariamente. E eu já não vejo o filme há bastante tempo, acho que o vi 2 vezes. Mas tenho a impressão que fazia um melhor papel em mostrar a influência desse rapazinho, né, que era o young Tom Cruise, like high school level, pela imagem dos guerreiros que voltavam da guerra do Vietnã, não é? Com as marchas populares e ver os outros, né? Era uma espécie de uma forma de mídia, né? Essa propaganda de ok, let's go, let's be the hero. E querer impressionar também os colegas, acho que fazia a better job em mostrar a personagem como vítima dessa exposição, não é? E então convencida de que. E portanto, quando o vemos ir para lá e a perder as pernas, sentimos essa injustiça, porque vemos quão gullible ele foi, tipo, toda essa informação contrária de que vai, que vais be the big guy, be the big man. E refiro isto só porque é interessante, porque vamos ver o Oliver Stone a criticar esse filme e por outro lado ter um filme que é uma espécie de resposta a esse filme in his understanding, talvez o Deer Hunter não fez. E é um filme de talvez finais dos anos 80, acho eu. Concordo, mas como devo dizer, concordo contigo, Miguel, em relação, por exemplo, a primeira metade do filme não me afeta tanto, eu sou mais forgiving, porque concordo que esse marinar de normalidade da vida deles at home, e também nunca é uma cultura tão específica como a eslavo-americana, que não é uma coisa que realmente nós temos acesso a frequentemente, tipo este cross entre Igreja Ortodoxa Russa e América é muito estranho, e tens ali uma espécie de bolha na Pensilvânia em que isto acontece, E e o este facto do ritmo. Robert De Niro poder passar por um It's russo-americano. true, you O know? que é que ele No, não acting, faz? acting, yeah, Nós já yeah. vimos bué de filmes do Robert De Niro aqui no podcast. Então, Yeah. É verdade, I think so, aí I think 5, so. acho eu. Yeah. Mas é incrível, um dos primeiros pensamentos que eu tive a ver este filme é incrível como este homem, nesta segunda metade do século XX, este ator passa por vários realizadores super importantes, super marcos históricos do cinema da segunda metade, tipo com o Bertolucci com 1900. What else do you have? Like Claro, Scorsese, Francis De Ford Palma. Coppola, Yeah. Scorsese, Leone, o que nós já mencionámos, Michael Mann, Eu ia just dizer so o De many. Palma, mas eu nem sei. Ele faz algum filme com o De Palma? Caso não sei. Será que é um dos que não fez? Parece que faria, não é? Que faz parte da mesma geração. Makes É sense. tipo, yeah, Yeah, probably, it's true. mas não sei, acho que Probably he não. did. Mas sim, é isso. E dear God, that beard does him well. Like two handsome people, Meryl Streep and Robert De Niro in this movie. Like, Jesus Lord, like those are two handsome people together. Just as I was thinking. But yeah, tipo, ou seja, isto tudo para dizer que a CT bué, essa primeira hora eu tive mais problemas com a segunda metade devido a esses desbalanços e quando ele regressa à casa e há aquele vai e vem com a Meryl Streep, com os amigos, fiquei, há aqui um desequilíbrio qualquer em que eu não estou investido nisto tudo. Tipo, não quero muito saber e aí para mim era que se podia, like, condense. Ahm, mas, yeah, algo hipnótico na primeira metade no ritmo circular daquela dança, da música, da gritaria, das palmas, do excitement, que é Sim, hipnótico. sim, eu acho que se tirasse tempo era a segunda metade. Eu acho que há cenas muito interessantes na segunda parte, mas são todas um bocado espalhadas e pouco, às vezes, ligadas e seguidas umas às outras, ao ponto em que parece que para e arranca o filme nessa segunda metade. E pronto, e é pena, porque de facto há cenas boas. O reencontro com o Steven achei muito interessante. E depois é um bocado estranho porque eu percebo que ele quer manter na obscuridão o destino do Steven e do Christopher Walken. E falo bem, é preciso para aquilo que quer fazer, para aquilo que quer cumprir, mas Mas, e falo com intenção, não é? E e falo com falo com intenção. intenção. E falo com Ah, intenção. Uh, estava a ver. my God. But listeners are not going to understand this. Não faz mal, não tem que perceber. Não tenho a perceber, está tudo in the air right now. Exato. It's in the suggestion. Anywho, mas sinto que há ali
um poço, um vazio qualquer em que não percebes o que é que aconteceu às personagens anyway, que é um bocado demais. Tipo, eu preciso que se queira obscurecer o que é que aconteceu, mas ao mesmo tempo parece que houve um corte e de repente é o Robert De Niro em casa. E o que é que aconteceu aos outros? Só precisava ali de um sinal qualquer, tipo, um ficou lá, mas não sabemos. O outro foi para ali, mas não sabemos. Just something, because acho que isso criou-me ali alguma estranheza, tipo, no meio daquilo tudo, em que eu fiquei um bocado perdido qual eram as intenções do filme. Depois reatei e percebi onde é que o filme queria chegar, mas acho que contribuiu para esse equilíbrio de que falamos. Não sei se sentiram o mesmo, se calhar não, mas foi assim um momento estranho. Senti um pouco em relação ao de Danilo, para ser sincero. Em relação ao Mais Danilo? até. Mais até que aos Hum, outros. right. Eu acho que houve ali um Em que momento em que eu sentido em achava relação ao que o Danilo? Steven e o outro tinham morrido até. Depois é que eu percebi, peraí, não. Pois, exato. Eu até pensei se sim, não Yeah, sei. Fiquei assim, certo. yeah. Mas Mas o estavas a dizer Steven, ainda. como. Não, o Steven, como depois ele fala com a mulher e percebes que ele foi para o Hospital dos Veteranos, também porque, pronto, ele tinha sido abandonado e estava todo já mal. Percebes um pouco o progredir da personagem dele e eventualmente o reencontro com o De Niro. Mas pessoalmente foi mais o De Niro que me incomodou um pouco, porque sendo a personagem principal. hum, e já sendo aquele mais racional, que de certa forma ia mudar menos, acho que exigia um pouco mais percebermos exatamente as mudanças que aconteceram com ele. Para também o tornar um pouco mais interessante, porque quando ele chega, ok, percebes que ele tem aquela vergonha, não quer reencontrar-se imediatamente, mas depois todas as ações dele são um pouco parecidas com o que ele era antes e continua muito racional e muito, Frio. sim, Não, frio, e yeah. de certo ponto eu penso, ok, mas exatamente o que é que está na cabeça dele, o que é que perspectivas é que ele tem novas. Não sei, sendo a personagem Sim. principal, também percebo que fosse a mais difícil porque ele já era a pessoa, de certa forma, que estava mais mentalmente preparada para a guerra, mas de qualquer forma, eu acho que senti um pouco na falta de, um pouco na personagem dele, falta disso. E pronto, e depois o Walken um pouco também, só que não tanto, porque depois voltamos a ele e percebemos um bocadinho melhor. Ah, parece que o Danilo torna-se só um salvador. Quer reencontrar-se com o Steven e trazê-lo de volta, quer ir buscar o outro. E eu sinto que ele podia ter sido um pouco mais. Sim, é isso, é o que estás a dizer. Não, não se sente muita mudança nele porque ele já tinha uma certa. Qualquer coisa ali de tensão dele com os outros que não muda assim tanto. Acho que o que muda mais é que ele não mata o veado depois quando vai caçar outra vez. E Sim, isso é pronto, é verdade. sugestivo e é interessante. Mas não é assim, não há um grande arco na personagem que se sinta assim tanto. Pelo menos não, nunca consigo pôr por palavras sem ser esse de ir caçar e não conseguir matar. Também tem a questão dele ter ido para o quarto de motel com a Linda, mas depois no fundo não faz nada, porque também deve ter ali a questão da o que é que aconteceu à personagem do Walken e está com a cena com as ganas de o ir buscar. Pronto, são pequenos elementos, só que às vezes também numa segunda metade tão longa, por si só é 1 hora e meia, quer dizer, Pois, é isso. gostava que fosse um bocadinho mais forte, porque apesar de tudo é quase todo outro filme e reforçaria essas ideias. Realmente o De Niro é grande ator, mano. Não, porque ele tipo, o Walken é um bom ator, mas tu sentes sempre que é um ator. Aham. Há sempre assim, uns lives de representação, mais alguns momentos do que outros, também há que se dizer, mas no De Niro nunca, isso nunca acontece. Tipo, ele é super natural. É quase como se ele tivesse um limite de não representar. E de certa forma estás sempre um bocado a ver a pessoa do que o ator. Pá, não sei, eu senti realmente que ele consegue as emoções todas. E neste filme então sente-se algumas bastante fortes e vai até certo ponto, mais do que se calhar noutros filmes, outro tipo de sítios emocionais que se calhar ele não atinge noutros filmes. Mas eu não sei, eu sinto sempre uma naturalidade nele que acho que é evidenciada neste filme e realmente põe em evidência a qualidade dele. Yeah. Yeah. Que era uma Sim. coisa que até tinha falado com o Tomás uma vez, já não sei bem quando, Sim, é tipo, verdade. o percurso dele e o tipo de filmes que ele fazia e a versatilidade dele, mas realmente vamos redescobrindo certos filmes aqui e ali em que se percebe.
que ele consegue fazer e Uhum. é muito bom. Foi uma conversa por Messenger sobre o teu desgosto por Timothée Chalamet e The One Note that he was, acho eu. Jesus! Yeah, foi, é Acho que verdade. foi isso, yeah. Mas to be fair, obviously, o Robert De Niro é um grande ator e I don't think it has comparison to Timothée Chalamet. Not to say that. O que eu disse Eu nessa acho que Not conversa isso yet. para nunca se entre os comparou. Acho ouvintes. que nunca os Não, não, comparei. não. O que eu estava a dizer era mais numa questão de estilo, uma comparação em termos de estilo, não na versatilidade que é o Robert De Niro. Porque a questão é, a ideia que eu pus em cena por motivos de comparação é que o Robert De Niro, tal como o Timothée Chalamet, sinto que são especialistas, não é? São especialistas em one thing, one particular field tofu. Porque eu não sinto que este Robert De Niro é tão diferente como, por exemplo, o Robert De Niro que vejo no Sergio Leone's Once Upon a Time in America. Even though the characters have different character traits, but he plays it from a similar place, which is of himself, of his cold demeanor, of his hard demeanor. But ele é muito bom a trazer aquilo que tu dizes, Miguel, uma naturalidade que é ímpar e chave e só dele que, por exemplo, consigo aceitar que tu não vejas tanto no Timothée Chalamet e que o Timothée Chalamet seja um bocado demasiado contido, always brooding, não é? Tipo, in his roles. Enquanto que os atores são perfeitos camaleões. Eu não acho que o Danilo é necessariamente um camaleão. Acho que ele foi progressivamente ficando cada vez mais fechado no que apresentava em termos de versatilidade à medida que foi ficando mais velho. Apesar ainda de haver lives disso, acho que, por exemplo, o Robert De Niro que tu vês no Meet the Fuckers é muito diferente do Robert De Niro que tu vês no Killers of the Flower Moon. There's an accent there. There are Sim, o very Killers of interesting Flower choices Moon, made there. até de uns, tipo, se calhar dos papéis mais diferentes dele em termos Mais de recentes. performance. E mais recentes, sim. Exato. E dos mais nerds, exatamente. E Enquanto, ele por não exemplo, costuma ser Camaleões, tu tão vilão, tens. isso é verdade. Sim, é true, true. Exato. Deu-me aqueles lives do Cape Fear, um personagem semelhante ao Cape Fear, em que ele vai para um Southern accent. Teve ali um regressar desse sotaque. But, enquanto os atores são perfeitos camaleões, tipo a Kate Blanchett, o Daniel Day-Lewis, they live and breathe the perfect thespian that is changed skin. You know, thespian. You know, but é só coisas diferentes. Tipo, eu percebo o Robert De Niro não é uma questão de ser camaleão, mas é aquilo que ele traz que é raw emotion to the scene e tu vês neste filme. O que eu sinto Em é, bastantes instâncias. as personagens dele nunca são muito diferentes, Aham, mas, mas tudo o que lhe é exigido que a personagem faça, ele fala muito bem. E se a personagem exactly. precisa de ir Yes. para certos pontos de emoção, ele vai a For todos de sure, forma for excelente. sure. You Ahm, know, it's what Agora actors sim, say. claro, You're o not. Daniel Day-Lewis faz personagens muito mais distintas entre Sim. si, né? Yeah, yeah, yeah. Mas é uma daquelas coisas que os atores dizem que é you are not, you know. Alguns atores dizem que no início de carreira costumavam pensar que o papel deles, a responsabilidade deles seria assim uma pele diferente, mas o que eles de facto estão a fazer, mais tarde na carreira, acabam por muitos deles dizer esta espécie de conclusão. Muitas vezes aquilo que eu digo há uma espécie de consciência coletiva, da mente criativa, em que muitas pessoas acabam a chegar às mesmas conclusões ou parecidas. Neste sentido é de que I'm just playing myself, just another version of myself, but it comes from the same place. I can only play myself, né? Eu só posso representar a mim mesmo, só com toques diferentes, pequenos ajustes, levar-me a certos lugares de emoção que são podem não ser habituais a mim, mas que existem a mim. Não, não é muito diferente da minha personalidade. Porque se eu sou escolhido no casting, sou escolhido porque já tenho certos atributos que eles querem ver. É muito mais raro. Vi isto recentemente, é um ator dizer, é muito mais raro tu ires para um casting em que alguém diz, olha, queremos que faças uma lagosta, do que dizer, Tomás, queremos que seja um maluco estranhado que fala bué, tipo, não sei. Tipo, portanto, whatever. There's that thing, Ou seja, alinham sempre com o que tu já apresentas fisicamente e com o que pode ser o teu potencial em termos da personalidade e proximidade da personagem. Yeah. So those are interesting tidbits. Any other comments regarding the movie? Sim, eu tenho um comentário que é sobre os atores secundários deste filme. Quer dizer, já falámos de alguns, né? Mas depois também temos o que eu acho uma performance muito boa do John Savage, que é o Steven. Mas depois tens o. Calma, como é que ele se chama? John Cazale, Casal, é isso. Meu, o casal 1978, é. o ano do filme. Yeah, não, mas eu fui ver, ler um bocadinho sobre o gajo. Porque realmente ele surpreende, quer dizer, dentro das personagens ali na órbita dos amigos, ele é que tipo claramente se evidencia. E não é à toa, quer dizer, ele fez só 7 filmes
Não, desculpa. Em 7 anos de carreira ele fez 5 filmes e todos os filmes foram nomeados para melhor filme. Foi os Godfathers, The Conversation, este, Yeah, e o Dog Day eh, Afternoon. e penso, yeah, acho que esse é o quinto. Pá, uma carreira Não, incrível. ele é conhecido por ser a very great actor da segunda metade do século XX, American actor, e o Al Pacino já disse que he's probably one of the greatest actors I've ever worked with. Porque sempre que ele estava a fazer, The Godfather, he was always looking at Casale and what he did. Tipo, ele era o Fredo no Padrinho, tipo, the brother who ends up portraying him in the second film. So, he's very good at playing sort of the weakling, so to speak. Mas já viste, tu podes dizer que todos os filmes que fizeste foram Best Picture nominees. Yeah. Isso é, E isso é extraordinário. ele era namorado da Meryl Streep at the time. Yeah. Ele teve cancro nos ossos, assim, and he died. And she was No always there pulmão, with him until the end. Uhum. O cancro do Yeah, pulmão passou para os olhos. acho que era de pulmão. Pulmão? Ah, alright. Pensava que era Yeah. Wow. Yeah. Yeah. It's a shame. Morreu com 40 e poucos. Yeah. Assim. The chain smoker. That will do it. That will do it. Há alguns, tipo, o Godard também era chain smoker e Pois, Mete true. Some- Yeah, o Tem David também Lynch. é. sometimes God doesn't want you. Yeah. O David Lynch também era David freaking Lynch. chain smoker. You can just look at his teeth, he was chain smoking. And, Mas yeah, esse ainda aguentou um bocadinho. Yeah, engatou bastante. Não, é precisamente isso que estou a dizer, engatou bastante. In the end, cigarette still killed him, but yeah. Sim, é verdade. Não, e provavelmente teria sofrido menos se não fumasse tanto. Acho que Sim, yeah. os últimos tempos foram difíceis. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme no próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica! A mim quem me tira a bola, tira o sol. Wrong move. Episódio completamente diferente que está relacionado com...